Hebreus capítulo 12, versículo 1. E eu também falo agora aos nossos irmãos e amigos que vão nos assistir pela internet, não é? Que Deus os abençoe grandemente. Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Que Deus fale poderosamente aos nossos corações nesta noite. Incentivo os irmãos a utilizarem as mensagens para evangelizar. Enviem, usem o WhatsApp, acessem pela internet e enviem, incentivem, divulguem o canal. Você também faça uso quando você falta e divulgue para outros amigos o canal da igreja, para que a mensagem possa alcançar as pessoas. O objetivo não é divulgar a gente, não. O objetivo é divulgar a mensagem que está sendo ministrada, para que o maior número de pessoas seja beneficiada com esta palavra. Amém? Hebreus 12, versículo 1, nós vamos ler apenas este versículo inicialmente, e depois vamos orar. Assim diz a palavra de Deus. Você achou? Amém? Vamos lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quero ler de novo com os irmãos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus, por tua misericórdia, por teu grande amor sobre as nossas vidas. É só pela tua misericórdia que podemos estar aqui, podemos ter a tua palavra santa, a tua palavra bendita aberta diante de nós. É só pela tua misericórdia e teu amor que podemos entrar na tua presença, no lugar santíssimo diante de ti, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E nesta noite, Senhor, verdadeiramente queremos que o Senhor nos fale, que o Senhor ministre aos nossos corações de maneira poderosa, de maneira que venha produzir mudança em nossas vidas, que venha produzir uma atitude de obediência, de fidelidade diante do Senhor. Ó Deus, que haja temor e tremor em nossas vidas diante da tua palavra, que haja fidelidade e obediência. Abençoa a tua igreja, fortalecendo cada um, que através desta palavra a tua igreja seja fortalecida nos teus caminhos e continue trilhando conforme a tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus, e nós já te agradecemos para a tua honra e glória, para a tua glória, Senhor. Amém. Digam amém, Jesus. Fala para o seu irmão que está aí do seu lado, diga para ele assim: irmão, nós temos uma corrida. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, o título que desta palavra o Senhor colocou no nosso coração é: complete fielmente a sua carreira ou a sua corrida. Complete fielmente a sua corrida. E eu queria dizer para você, para nós introduzirmos, todos nós, certamente, né? Ou pelo menos a maioria de nós, já começamos algum projeto, alguma coisa, e paramos na metade, né? Eu vou fazer um projeto de emagrecer, vou me alimentar saudavelmente, vou evitar lanches e gorduras, e a gente começa naquela empolgação, passa alguns dias, a gente se esquece, né? Puxa vida, hein? Já esqueci, mas também deixa para lá, vai, estava muito difícil. Fazemos um projeto, outro projeto muito comum que nós fazemos, é de fazer exercício físico. Todo dia, 1 hora, caminhada. Passam alguns meses, às vezes algumas semanas, e a gente desiste. Eu estou muito cansado, hoje não vai dar. Puxa vida, eu marquei justo de manhã, que sono, hoje é o único dia que eu posso dormir. Hoje eu não vou. E desistimos.
desistimos, né? Infelizmente, essa é uma palavra, desistir, que está presente, está bem presente em nossas vidas, sabe? Infelizmente, as pessoas desistem, às vezes, facilmente, de alguns planos, de alguns projetos. Eu não quero falar com isso que... Eu não quero dizer com isso que é pecado, que você que desistiu de emagrecer, desistiu de fazer caminhada, desistiu de estudar mais, desistiu de... que você pecou por causa dessa desistência. Não é isso que eu quero dizer. Aliás, tem planos que nós fazemos, que ainda bem que a gente desiste. Porque algumas vezes fazemos planos impensados, sem uma oração prévia, né? Sem uma análise diante de Deus, sem refletir. Aí a gente faz um plano, naquela hora da empolgação, faz um plano mirabolante. A gente faz. Aí esse caso é forçado a desistir, né? Então existem planos que desistimos e infelizmente existem muitos planos que desistimos. Tá bom, pastor, e aí? O que o senhor quer falar conosco? O que Deus quer falar conosco? Sabe? Você já teve uma esteira que virou cabide? Né? Cabide custa baratinho. Você vai no mercado, acho que R$1 compra um cabide, 50 centavos, né? Compra um cabide. A esteira custa R$1.500, R$2.000, R$3.000. Já pensou se eu comprar uma esteira para ser cabide? Que caro, eu já fiz isso. Eu tenho uma esteira cabide. Até nem de cabide ela está servindo, porque hoje ela não fica nem em casa. Então nem de cabide ela está servindo ultimamente. Planos que começamos e desistimos. Mas, sabe, nessa noite, o que Deus quer falar conosco é que há um plano, há um projeto, há uma corrida que nós não podemos desistir. Há uma corrida que você começou que não pode desistir. E essa não pode. Não estou falando não deve, eu estou falando não pode. Desistir dessa corrida significa morte. Desistir desta corrida não significa a morte temporária, mas a morte eterna, quer dizer, estar preso no inferno para o resto da eternidade. Porque desistiu dessa corrida que eu quero dizer para os irmãos. É a corrida que a palavra de Deus está mencionando, quando o autor, o escritor aos Hebreus, nos fala: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Pastor, que corrida é esta? Né? É a vida cristã. Diga para o seu irmão aí ao lado. Fala assim: irmão, a vida cristã é uma corrida em que você está inscrito. Está inscrito. Seu nome está lá na lista dos corredores. Seu nome está lá, registrado. Sabe, queria dizer para os irmãos que esta corrida não pode ser desistida. E é de fato uma corrida. O apóstolo Paulo nos fala lá em 1 Coríntios, né, em 1 Coríntios, Paulo nos fala, capítulo 9, versículo 24, fazendo essa associação, essa ilustração entre a vida cristã, a caminhada com Deus, seguir Jesus, com uma corrida. As corridas eram muito comuns naquela época, e as pessoas se reuniam no estádio, e eles corriam. Haviam as corridas de curta distância e as corridas de longa distância. Eu creio que o apóstolo Paulo aqui se refere às corridas de longa distância. As corridas que exigiam mais perseverança, persistência das pessoas. Por isso que ele fala: corramos com perseverança. Né? A corrida de curta distância, os atletas sabem disso. Eles sabem, são 100 metros, né, de corrida, 50 metros, 200 metros. Tem as modalidades. Então a pessoa dá tudo de si. O importante nessa corrida de curta distância é velocidade. Ganha quem for mais veloz. Mas na corrida de longa distância, não. A corrida de longa distância é que nem quando eu era criança. Eu lembro trabalhando com meu pai, né? Uma vez a gente pegou lá para capinar um lugar no sítio, e eu peguei a enxada, bravo,
né? Assim, bravo não, rápido, né? Queria acabar logo, pá, 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 aquele negócio de jovem, né? Aí meu pai falou assim, né? Que falou, é melhor você ir devagar e terminar o trabalho do que correr e ter que parar na metade porque não tem mais fôlego, e dito e feito, né? É lógico. Né? Aquela situação de sem fôlego. Então a corrida de longa distância, ela requer que você tenha constância. Não velocidade, mas constância. Então eu vou colocar a minha energia num ritmo, vou manter esse ritmo constante. Quando eu estiver chegando lá na linha de chegada, falta 10 metros, aí é hora de dar tudo de mim, porque aí é só chegar. Mas se não começar já se acabando. Então o apóstolo Paulo fala de uma corrida aqui, uma corrida de longa distância. E ele diz assim, ó, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança. Então nos foi proposta uma vida diante do Senhor, e é uma corrida. Lá em 1 Coríntios 9, 24, Paulo fala assim, vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? E ele fala assim, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então isso implica realmente em nos desafiar, implica realmente em nos aplicarmos. No versículo 25, Paulo fala que todo mundo que se inscreve nessa corrida, treina para correr. Então a vida cristã, aqui nessa noite, está sendo comparada a esta corrida. Toda vez que eu falar para você corrida ou carreira, entenda, é a minha vida. É a minha jornada nesta terra até o dia que eu chegar na Nova Jerusalém, até chegar no céu. Essa é a corrida. Ela começou no dia que você nasceu, dia 13 de setembro de 1973. Nasci um menininho, né? Era eu mesmo. E ali, meus pais, minha mãe, eu tenho um papel lá, um jornal que saiu lá, né, da família Salvador e tal, né? Os meus parentes aqui, ó, saiu um jornal, escrito na família Salvador, nasceu, e aí minha mãe guardou isso aí, e deve estar lá em casa, lá na chácara, na casa do meu pai guardado. 1973, 44 anos atrás. Eu já estou, não há 44 anos nesta corrida, porque no começo da minha vida eu não me inscrevi na corrida. Na minha família, nós não sabíamos, não conhecíamos Jesus. Não me inscrevi. Eu fui me inscrever quando tinha 9 anos. Aí me inscrevi, né? Me inscrevi vindo à frente, aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador. Minha corrida começou lá. E corri. Teve um momento da minha vida que, acho que eu não gostei da corrida. Parece que essa corrida é muito difícil. Acho que eu vou curtir a vida primeiro. Vou fazer uma pausa, sabe? Eu vou dar uma paradinha aqui. Um monte de corredor passou. Vum, 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 e eu fiquei lá parado, né? Essa parada teve prejuízos. Mas Deus é tão misericordioso. Enviou um monte de gente para falar, se arrependa, volta a correr, meu filho, volta a correr, volta. A gente pensa assim, Deus acho que foi lá e apagou meu nome da inscrição. Não, Ele não apaga o nome da inscrição. Ele envia pessoas para nos convencer, para voltar, para nos arrependermos. Volta, meu filho. Foram alguns anos, né? Eu pensava, né, naquela época, que não estava parado na corrida. Pensava que estava tudo bem, eu só estou descansando um pouquinho. Mas numa corrida não existe descanso. Não dá para correr e parar para descansar. Ou corremos, ou saímos da corrida. Ou vivemos a vida cristã, ou deixamos a vida cristã. Ou somos discípulos de Cristo, ou não somos nada. Não tem jeito de, Senhor, me dá umas férias aí, né? Uns 2 anos. Então, quando eu voltei, eu percebi que tinha ficado aí cerca de 3 anos parado. 3 anos, muitos longos 3 anos, né?
Deus é tão misericordioso que nos põe na corrida de novo. Vamos lá. É lógico que daí tem um monte de gente já lá na frente, né? Mas vamos correr. Vamos correr. Em 2004, né? Em 2004, o Senhor renovou as nossas vidas, o nosso compromisso. Foi um momento de fortalecimento, um momento que o Senhor veio fortalecer mesmo, e nós retomamos a corrida. Já tínhamos voltado para Jesus, desde 1998. Mas em 2004 o Senhor deu um renovo. Glória a Deus. Nós estávamos orando, pedindo ao Senhor. E era, mais, para mim soava como, assim, ó, como quando Jesus disse para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro tinha negado Jesus, estava triste, né? Jesus fala: Pedro, tu me amas? Senhor, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas, né? Jesus estava falando: Pedro, você está na escalação, você está no time, você não foi excluído, você está na corrida, Pedro, você não está fora, venha correr, apacenta as minhas ovelhas. Então em 2004 eu orava ao Senhor, dizendo: Senhor, talvez o Senhor já tenha desistido, né, de me chamar, do chamado que o Senhor tinha me dado, acho que não há mais esperança. Isso era eu pensando, pensamento humano meu, desanimado. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu pedia: Senhor, mas tão somente me permite estar fazendo parte do teu rebanho. Mas o Pai Celestial não disse: não, só fazendo parte do rebanho, não. Tem que cuidar do rebanho, tem que trabalhar, tem que dar a vida pelo rebanho. E o Senhor renovou minha vida, né? 2004. Glória a Deus por isso. Também coincidentemente, em agosto de 2004. E em julho de 2005, sem que eu esperasse, sem que eu sequer ansiasse, tivesse anseio por isso, em julho de 2005 nós começamos a pastorear a igreja aqui em Piracicaba. Julho de 2005. Foi uma alegria. As coisas de Deus, irmãos, são rápidas. Quando nos dedicamos, como a pastora Julieta falou, quando nos damos totalmente, né, como diz aquele hino, quando nos damos totalmente, sem reservas, Deus faz a obra. E essa obra é rápida. Veja, de 2004 a 2005, nós estamos falando de um ano só, né? É possível recuperar o tempo perdido quando a gente se doa ao Senhor. Quando a gente se doa ao Senhor. Deus tem abençoado as nossas vidas e nos dirigido, mas essa corrida cristã não pode ser interrompida. Você não pode desistir, sabe? Eu quero dizer para os irmãos que este versículo nos propõe um desafio. Ele coloca a vida cristã como um desafio, não algo assim, sabe, morto talvez. Eu vou lá na igreja, se der eu vou, vamos levando. Isso não é corrida, isso não é, portanto, vida cristã. Vida cristã é arregaçar as mangas, não é? Preparado para a corrida, vamos embora. É ativo, é uma decisão, é uma escolha que eu e você fazemos. Seguir Jesus não é uma coisa assim, se der eu vou, Jesus, me leva. Tem uma música do mundo, né? Eu não sei a música direito, mas me lembrou aí agora, que fala: deixa a vida me levar, né? É assim que as pessoas do mundo vivem, deixa a vida me levar, a vida vai levando. Desse jeito, a vida levando, Satanás tem levado muitas vidas aos vícios, ao sofrimento, à tristeza e, o pior de tudo, ao inferno. Não é deixa a vida me levar, é: Senhor, eis-me aqui, eu quero te seguir, eu decido te seguir, é uma decisão minha e sua. Quando a gente convidou você um dia, você veio à frente e falou: Senhor, eu te aceito, te recebo como meu único e suficiente Salvador, perdoa os meus pecados. E eu sempre falo e sempre dou a explicação, quando a gente faz essa oração, dizendo: irmãos, não é que essa oração é automática, é que na verdade a gente está declarando a nossa decisão tomada.
E então o Senhor opera conosco, para que verdadeiramente vivamos assim, do jeito que estamos orando, como o Senhor das nossas vidas, como Deus Senhor das nossas vidas, aquele que decide, é aquele que queremos seguir e obedecer. Mas daí nós temos que praticar isso. Corrida é isso, né? A palavra grega, antes de falar a palavra, eu quero falar, no versículo aqui, diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Se você pegar o contexto de Hebreus que está escrito aí, você já leu o capítulo 11? Os heróis da fé? O capítulo 11 nos traz os heróis da fé. Começa com o versículo 1, declarando o que é a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. E depois começa a declarar, pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Davi, pela fé, e vai falando, né? E vai falando. Uma galeria de heróis da fé. Quando ele termina, falta um monte de herói ainda. Ele para e fala, e o que dizer de Sansão, Jefité, e vai falando de outros heróis. Né? O que dizer dos outros heróis? Todos eles conquistaram o prêmio pela fé. E termina o capítulo 11, olha, versículo 39, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Aí a gente acha que acabou, né? Mas não acabou. Portanto, percebe que há uma ligação, uma conexão entre o capítulo 11 e o 12? Paulo fala assim, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Portanto, quer dizer, diante do explicado no capítulo 11, eu passo a dizer, portanto, também nós. Quer dizer, nós precisamos também compor o rol dos heróis da fé. Né? Não para entrar no livro, mas nós precisamos compor. Há um livro que eu até recomendo para os irmãos, quem não leu, antigo já, muito lindo. Esqueci o nome do autor. Chama Os Heróis da Fé. Ele escreve sobre pastores e missionários que abalaram o mundo pela pregação do Evangelho. Né? É um livro lindo, chama Os Heróis da Fé. Você lembra o autor? O missionário Maurílio sabe, cadê ele? Tudo bem, depois eu falo para os irmãos. Leiam esse livro. Então veja, já há até um livro sobre heróis da fé da modernidade. E esses heróis da fé da modernidade já são do século XIX, né? Século XIX e XX. Então cadê os heróis da fé do século XXI? Diga assim, eis-me aqui, Senhor. Deus quer levantar novos heróis da fé. Mas esses heróis precisam se dispor a correr. Tem que correr. É uma corrida que nos é proposta. E há uma nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são estes heróis. Não quero dizer para os irmãos que eles estão lá do céu só observando a gente. Não, não é isso. Não. O que eu quero dizer para os irmãos, e o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, sobre esses heróis, como testemunhas, é que na verdade, eles são fonte inspiradora para nós. Eles são, pelos atos, pela obra feita, descrita aqui, são fonte inspiradora para a gente. A gente olhar lá para Noé, falar, puxa vida, um homem no meio do deserto, obedeceu à vontade de Deus, construiu um navio, que demorou 100 anos para construir um navio, durante 100 anos ele foi criticado, ele foi insultado pelos cidadãos daquela terra. O pessoal passava lá, esse homem é louco, onde se viu construir um navio em plena terra seca? Noé, você não vai nem conseguir levar isso aí na água, Noé. Insultaram o homem durante 100 anos, irmãos. Não é durante 1 ano ou 2, foram 100 anos. E ele perseverou e completou a carreira. No último dia ele fechou a porta e Deus foi lá por fora e clac, trancou a porta. Quando trancou, veio a chuva. E graças à obediência e fidelidade desse herói da fé, a humanidade foi salva. Né? Noé e sua família, e os animais todos. Então, é isso, Deus quer fazer você agora um herói.
Abraão, pela fé, ele andou, caminhou na terra, que ia tomar posse. Veja, é inspiração para nós isso, irmãos. Né? Davi, a obediência, a adoração de Davi, ele tinha a chave da vitória, a chave de Davi é a adoração, e ele adorava o Senhor. Em Jerusalém se adorava o Senhor continuamente, 24 horas por dia nos dias de Davi. Se adorava o Senhor. Nunca em todo o reino de Israel houve tanta proteção, tanta vitória para o reino como nesse tempo, sabe? Por causa da adoração ao Senhor, da oração constante. Então é um herói que nos inspira. Há uma nuvem de heróis para nos inspirar. Para nos inspirar. Recentemente a gente ouviu sobre o pastor Billy Graham. Está aí um herói da modernidade. Um herói na fé que completou a carreira recentemente, foi promovido para o novo templo dele, na presença do Senhor. Esse homem realmente pregou o evangelho, obedeceu ao Senhor, a gente não vê, né? Ah, o pastor Billy Graham fez tal coisa feia, não. A gente ouve dele, ganhou milhares de almas, colocou o evangelho nos povos mais não alcançados possível, que ele poderia, ele entrou. Pastor Billy Graham. Mas Deus quer fazer aqui, um pastor fulano, pastor ciclano, pastora, sabe, Deus quer levantar no nosso meio, Deus quer nos usar. Talvez você pense, mas pastor, será que precisa misericórdia como precisa? Veja, Piracicaba tem mais de 400 mil habitantes, ou cerca de 400 mil habitantes. Sabe quantos por cento é evangélico? Nem 5%. Se a gente falar 400 mil, 10% daria 40 mil. 5% daria 20 mil. Não tem nem 20 mil cristãos em Piracicaba. Isso porque eu estou juntando tudo. Se a gente começar a ver quem realmente está na corrida e quem não está, puxa, aí não, melhor nem falar. Aí o número vai lá embaixo. Né? Então há uma corrida a correr. Se nós temos que ganhar, né, eu não vou nem considerar já os ganhos, vou falar, nós temos que ganhar 400 mil pessoas para Jesus, puxa vida, ainda que tenha 200 igrejas em Piracicaba, não é suficiente. Não é suficiente. Precisa de homens e mulheres destemidas, capazes ou dedicadas a esta corrida. Nós estamos sendo chamados para uma corrida. Essa é a nossa vida cristã. Sabe, fonte inspiradora nós temos, várias. Se você quer uma fonte inspiradora recente, pastor José Rodrigues. Né? Puxa, ele é uma fonte inspiradora. A gente recebeu a visita, a revista da MCM essa semana, hoje, eu ainda não li. Eu só vi algumas coisas, tem uma foto dele porque ele fez aniversário. Ele tem mais de 75 anos. Quanto? 80. 80. É que a gente conheceu ele, acho que quando tinha uns 73. 80 anos. É um homem de Deus. Ele vai lá para a Índia, para Varanasi. Come repolho lá, porque não dá para comer muitas coisas. Ele come repolho e prega o evangelho. E anuncia o amor de Deus. Uma fonte inspiradora de um herói da fé. Que está na corrida. Ele está na corrida. Está correndo. Vamos correr com ele, olha que honra, nós temos pessoas assim. Pastor Nadir é outro homem que está na corrida, destemido, dedicado. Vamos correr, irmãos, vamos correr com Jesus, sabe? Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 7, dizendo assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Percebe? O apóstolo Paulo correu nessa corrida. Ele falou, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Pastor, quando que termina a corrida? Quando a gente chegar no céu. Quando a gente chegar no céu. Aí termina a corrida. Ou quando o Senhor nos promover, mudou de templo. Né? Vamos para o céu. Termina a corrida. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos numa corrida. E você não pode desanimar, sabe, irmãos? Agora pense, você com certeza já se viu nesta corrida em dificuldades. O que faz um crente desistir da corrida? As dificuldades.
As dificuldades. Faz o crente desistir. Que pena, não deveria fazer. Será que a obra que Cristo fez na cruz do Calvário foi incompleta? Alguém acha que o que Jesus fez na cruz foi pela metade, que está faltando alguma coisa? No entanto, os crentes desistem. Será que a obra que Jesus Cristo fez por nós permite que Satanás fique fazendo um monte de coisa com a gente, como se a gente fosse fantoche dele? Será? Claro que não. Claro que não. Então por que os crentes desistem da corrida? Se inscrevem bonito, vamos correr, aleluia. Quando vê daí uns meses, alguns daí uns anos, não é para mim, é muito difícil. Eu fui lá, quanto mais orava, mais dificuldade vinha. E é assim mesmo, corrida é isso. Eu quero falar justamente disso, porque nós vamos falar o próximo ponto da resistência. Mas veja, irmãos, Jesus Cristo suportou. Ele também correu a corrida. Veja o versículo 3 de Hebreus 12. A gente leu o 1, vamos ler o 3 agora. O 2 a gente vai ler depois. Versículo 3. Hebreus 12, 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Olha que coisa bonita. O escritor aos Hebreus está dizendo para a gente, nessa corrida, olharmos para Jesus Cristo. Ele está fazendo uma referência para nós. Ele fala, pensem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Pastor, como que o senhor sabe que era Jesus Cristo que o autor aos Hebreus está falando? Veja o versículo 2. Está escrito, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição. É de Jesus. Irmãos, ele suportou por nós. Se ele suportou, por que não vamos suportar? Por que não vamos suportar? Vamos falar um pouquinho da resistência de Jesus. Falamos da corrida, vamos falar um pouquinho da resistência. Sabe, eu quero dizer para você que para Jesus suportar o pecado de toda a humanidade sobre si mesmo, todas as afrontas, todos os insultos, para ele suportar tudo isso, ele precisava resistir firme. Teve um sacerdote lá, que juntou saliva na boca e na cara de Jesus. E Jesus é Deus. Jesus tinha poder para falar, Deus, destrói essa pessoa agora, fulmina ele. Não precisava nem levantar a mão, como eu fiz, na verdade. Ele só precisava pensar nesse pedido e o homem seria fulminado. Claro que a corrida não seria completa, mas seria fulminado aquele homem. Ele tem poder, ele é Deus. O homem cuspiu na cara dele. Ele suportou. Ele suportou. Sabe por que ele suportou? Porque ele te ama. Alguém diria, por que Jesus fez isso? Porque ele queria te salvar. Porque ele não queria que você fosse para o inferno. Porque ele conhecia o céu, já morou lá. Mora agora, né? Mas já tinha morado quando estava na terra. Ele conhecia o céu. Ele é o único que saiu do céu e veio para a terra. Tem casos de pessoas que foram salvas e foram para o céu. Mas não tem ninguém que saiu do céu e veio para a terra, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele sabia, conhecia o céu, e ele veio viver aqui. Ele sabia o que é ser Deus e agora estava na forma humana, na forma que machuca, que dói, que sangra, que morre. E ele suportou firmemente, porque ele fez isso por amor a você. Porque ele te ama, porque ele quer você, ele queria te salvar, ele quer que você vá morar com ele. Por isso que ele suportou, irmãos, sabe? Vejamos um pouquinho do que Jesus suportou. Vamos começar com a tentação. Lucas, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ai, ai.
vou ler para os irmãos. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículos 1 e 2, está escrito assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, quer dizer, depois do batismo, e foi levado pelo Espírito, note que foi o Espírito Santo que o levou, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Veja que interessante, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Você entendeu? Vou repetir. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Está bem claro isso. Está dizendo que durante 40 dias que Jesus esteve lá em jejum, se preparando para o ministério que assumiria, ele foi tentado por Satanás. Imagine o que ele tinha que suportar. 40 dias, irmãos. Ele suportou, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles, teve fome. Então, Jesus foi tentado durante 40 dias, que a Bíblia não descreve os detalhes. Não descreve. Imagine a quantidade de dúvidas que Satanás queria pôr, ou tentar pôr na cabeça de Jesus. Sabe as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia? Sabe as lutas? A gente começa a caminhada com Jesus, e logo a gente fala, puxa vida, mas está tão difícil, eu estou jejuando e está vindo uma luta. Jesus estava em jejum, e estava diante de uma tentação. Perceba, é que muitas vezes nós pastores falhamos e não contamos a história plena como é. Parece que a gente quer vender um peixe que não existe. Fala, vem para Jesus e aí é só mar de rosas. Não, é uma corrida. Vem para Jesus e vamos disputar uma corrida. Não é piscina, sauna, é corrida. Sabe? Preparo físico, vamos correr, vamos orar, vamos ler a palavra, é corrida. Isso que é a vida cristã, não é piscina, né? Então nós precisamos nos preparar. Imagine a quantidade de dúvidas. Estabeleça seu reino terrestre, Jesus. Faz o reino aqui na terra mesmo. Imagine a quantidade de coisas. Jesus, irmãos, eu queria dizer para você uma coisa, ele é 100% Deus, e quando ele se fez homem, ele continuou sendo 100%, não deixou de ser Deus, né? Mas ele também era 100% homem. Eu quero dizer o seguinte, tudo que um ser humano passa, sofre, ele também passou e sofreu, tudo. Não é que ele tinha um poder especial, que por exemplo, quando a espada traspassou, ele não sentia dor, quando o prego pregou, não doía. Não, doía sim, igualzinho em mim ou em você. 100% homem. Quando ele estava ali no deserto, a Bíblia diz que ele teve fome. Imagine 40 dias de jejum. Poucos homens de Deus jejuaram este tempo. E jejuaram com um propósito, né? Um ministério especial, e há um comando, uma direção de Deus para isso. Não estou dizendo que é para a gente fazer esse jejum. Não era aquele jejum de 40 dias, que é assim, eu faço jejum de dia, de noite como. No outro dia, não, era 40 dias seguidos. Né? Pense nisso. Jesus estava com muita fome. Você já ficou um dia sem comer? Né? Nós crentes de hoje, os crentes da modernidade, somos frágeis demais, sabe? A gente precisa mudar isso. Somos frágeis demais. A gente jejua meio período e olhe lá. Né? Esther jejuou 3 dias. Tem vários jejuns descritos assim na Bíblia. Jesus tem nos confiado alguns ministérios. Como nós temos nos preparado? Aí a gente diz, mas eu tenho jejuado, mas quanto mais eu jejuo, me dá dor de cabeça, me dá isso, me dá... Irmãos, sabe? Algumas pessoas vêm, pastor, eu tenho que tomar remédio. Pois tome o remédio. É todo dia? É. Então escolha um horário que não tem que tomar remédio. Não dá. Então jejue durante o remédio, tome o remédio e coma alguma coisa na hora daquele remédio. Na sua oração, diga para o Senhor isso, mas faça o seu jejum. Tenha tempo de oração. Outra coisa que a gente faz no jejum, a gente não faz jejum, a gente faz regime. Não, todos irmãos, eu sei, me perdoem, mas às vezes a gente deixa de comer,
ora. Daí não é jejum. A gente não ora para começar o jejum, não entrega ao Senhor o propósito. Não ora para terminar, não entrega, esquece. Não ora durante, só fica sem comer. Passa fome. É regime isso, não é jejum. Né? Você pode fazer regime, mas na hora do jejum é outra coisa. Sabe, é oração. É vida cristã, é corrida. E vão ter insultos para você. No dia do jejum, lá no seu trabalho, né, eu lembro, o dia que eu marcava para jejuar lá na empresa que eu trabalho, hoje não tem mais, mas tinha um hábito, né? Sempre que era aniversário de alguém, trazia um bolo. Né? Bem no dia que eu estava jejuando, eles traziam um bolo de chocolate, que é o que eu mais gosto. Eu ficava olhando aquele bolo, dava água na boca. Né? Aí, o que a gente, vou comer, né? Deus entende. Misericórdia. Não é questão de Deus entender ou deixar de entender, é questão do meu compromisso. Ele entende que eu sou um cara sem compromisso, é isso que ele vai entender. Ele vai falar, esse meu filho não tem compromisso, porque ele fala comigo as coisas e logo em seguida já quebra o que falou. É isso que Deus vai entender, e é a verdade, é o que é para entender mesmo, qualquer um entenderia isso. Então, irmãos, sabe, é corrida, resistência. Pense na resistência de Jesus, 40 dias sendo tentado pelo diabo. O diabo grudou lá e era um dia atrás do outro tentando Jesus de inúmeras formas que a Bíblia não descreve. Quando estava chegando no final dessa tentação, no final, aliás, desse jejum de 40 dias, aí diz a Bíblia que Jesus estava com fome, quer dizer, as suas forças físicas, a sua resistência física estava muito abatida. 40 dias. Ele estava sendo fortalecido por Deus, porque um ser humano, 40 dias sem comer, pode morrer. Pode morrer. Ele estava, por isso que eu disse, foi um chamado do Pai, e ele estava em obediência. Não é? Havia um direcionamento para esses 40 dias de jejum, porque uma pessoa pode morrer nesse prazo sem comer. Então, forças físicas não tinha. Imagina, 40 dias. Não tinha força física. O que havia era a força do relacionamento com Deus. Espiritualmente ele estava forte. Muito forte. E aí você fala, mas pastor, ele já é Deus. Ele precisava? Se nós formos analisar pelo lado que ele já é Deus, não precisava. Mas como eu disse, ele também era 100% homem. E ele queria nos ensinar que precisa. Que precisa. Irmãos, eu não gosto de ficar exaltando coisas malignas, não, forças malignas, não gosto. Sabe por quê? Porque as forças malignas são zero, se nós não dermos força para elas. Entretanto, nós também não podemos subestimar o inimigo. A igreja tem subestimado o inimigo. O inimigo é sujo. Ele engana as pessoas, engana, aí a pessoa peca. Quando vê, a pessoa está dando força para ele já. Por isso que ele tem roubado, matado e destruído, conforme o próprio Senhor Jesus previu que ele faria. São João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. É isso que o inimigo quer fazer. E nós que estamos na corrida, que estamos na vida cristã, nós precisamos nos preparar, orar, jejuar. Desempenhar o nosso papel nessa luta. Vamos avançar por causa do nosso horário. Sabe, no final então, quando Jesus estava com forças físicas abatidas, abaladas, o diabo fala para ele, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Transforma isso aí em pão, aí você come, passa. Imagine, quando você está morrendo de fome, alguém vem falar para você de comida. Não é? Você está lá no trabalho, só pensando na comida, alguém começa a falar, imagine um churrasquinho, né, bem suculento. O que acontece na sua mente? Na hora começa a salivar dentro da boca, não é? Na hora o cérebro pensa, começa a salivar, dá água na boca. Então imagine, é a tentação, transforma as pedras em pão. Jesus tinha poder para transformar as pedras em pão, irmãos. Queria dizer que essa tentação, ela tinha tudo a ver. Às vezes a gente pensa, mas para Jesus é fácil. Não! Lembre-se, ele era 100% homem ali, também.
Ele também estava morrendo de fome. Ele podia usufruir do seu poder e executar aquilo, transformar as pedras em pão mesmo. Isso que eu quero que os irmãos entendam, que ele suportou. Eu não aguento acordar cedo para orar, eu não aguento meia hora de oração, cansa muito. Mas Jesus não disse isso. Sabe? A gente não aguenta. Ai, dói meu joelho, dói aqui e lá. Jesus não dizia isso. E olha que botaram uma coroa de espinho na cabeça dele, que espetou tudo, encheu de toxina, a cabeça dele encheu. A medicina diz que deve ter ficado quase o dobro do tamanho. Tal era o inchaço provocado pelas toxinas do espinho. Então, quanto mais inchava, mais espetava. Você já pensou nisso? Que aumentando, a coroa era fixa. E Jesus suportou. Jesus fala assim: Pai, faça a tua vontade. Ele tinha dito: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas sobretudo faça a tua vontade. Quando o texto diz que Jesus suportou tudo por nós, quer dizer que ele decidiu, escolheu suportar. Ele não foi obrigado, nem intimado a fazer isso. Ele fez por amor. Ele suportou porque quis suportar. E ai de mim dizer para ele: o Senhor fez porque quis. Não, ao contrário, direi: Senhor, tem misericórdia de mim, preciso de ti, do teu perdão. Ele desejou nos salvar, ele suportou até o fim, sabe? A luta que Jesus suportou foi terrível, não ficou só na tentação, foi muito mais longe. Ele chegou na cidade onde ele morava, né? Chegou na cidade onde ele morava, pregou o evangelho. Ele queria fazer muitos milagres lá, mas por causa da incredulidade deles não deu para fazer. E aí o povo de lá falava assim: esse aí está enganando o povo. Está descrito em São João capítulo 7, versículo 12. Está enganando o povo. É um mentiroso. Olha os insultos que ele sofreu. Você já sofreu algum insulto pela causa do evangelho? Alguém já dizia: você é um crente quadrado, você não sabe o que é bom na vida, e veio te insultar, e você às vezes fica bravo, e eu fico bravo. Não é para ficar bravo, é para suportar. Veja Jesus, São João capítulo 8, versículo 48. Não estamos certos, olha os religiosos falando para Jesus, não estamos certos em dizer que você é um samaritano e que está endemoniado? Olha, eles falaram que Jesus operava milagres e expulsava demônios por Belzebu. Imagine o insulto. Eles falaram que uma obra que o Espírito Santo fazia através de Jesus Cristo era atribuída a Satanás. É muito grave isso que eles estavam dizendo, muito grave, sabe? Eles dizem assim: por que não volta para a sua terra? Chamaram Jesus de endemoniado, de filho de Belzebu. Queridos irmãos, em Lucas capítulo 4, versículo 29, aqui que foi na cidade onde Jesus viveu a maior parte da sua infância, antes de começar seu ministério. Lucas capítulo 4, versículo 29. As pessoas pegaram Jesus e queriam lançá-lo precipício abaixo. Essa cidade ficava num monte. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Veja o insulto, veja a situação, veja a aprovação. Eu quero que os irmãos entendam que era preciso resistência para suportar aquilo. Por que Jesus suportou? Porque ele se inscreveu na corrida. Ele ia na corrida até o fim. Não desista, meu irmão. Não desista, nunca desista. Nunca desista desta corrida. Você pode desistir de muitas coisas. Há muitas coisas na vida que às vezes a gente decide errado. Mas você não pode desistir de Jesus. Você não pode desistir do Salvador. Ele não desistiu de nada por você. Não desista dele. Mas siga-o, ame-o. Sabe? A resistência de Jesus foi tão longe que finalmente ele suportou a cruz. Suportou a cruz. Que morte terrível. Ele suportou o pecado de todos nós. Todos nós.
Queria que você pensasse, não precisa falar, nem levantar a mão, nada, mas só pense. Alguma situação vergonhosa que você já esteve envolvido. Alguma coisa errada que você praticou, que era vergonhoso. E que você estava envolvido, você fez. Pense nisso. Agora pense. A gente pegar a sua família, pegar seus melhores amigos, colocar eles à vista e expor isso de ruim que você fez. Você gostaria? Seria um momento bom? Imagine, de repente surge um telão diante dos seus amigos e o que eles veem? Você praticando algo vergonhoso, eu praticando algo vergonhoso. Será que seria agradável isso? Claro que não. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. De repente o penduraram numa cruz. E se tinha um pai passando com seu filhinho no caminho ali era um caminho importante em Jerusalém. Se tinha um pai passando com o filhinho, deve ter falado: filhinho, não olhe para isso. Aquele homem está passando por isso porque ele merece, porque ele foi muito mal. Por isso que ele está lá, por isso que nós temos que ser honestos, filhinho. Você já imaginou? Foi assim. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem estava pendurado no madeiro? O nosso Salvador. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele carregou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados da humanidade inteira. E o insultava. Agora estava ele seminu, pregado naquela cruz, todo ensanguentado. A Bíblia diz lá em Isaías 53, que ele era alguém de quem os homens escondem o rosto. Havia um horror naquela situação da crucificação. O inchaço da cabeça, tudo. Com certeza não tem nada a ver com os quadros apresentados por aí afora. Era uma cena de horror. Os homens escondem o rosto, eu não quero nem olhar. Mas ele fez isso por nós, ele suportou por mim e por você. Agora a gente não pode ser uns crentes fracos. A gente não pode ser uns crentes que qualquer coisa, ai, dói, não quero mais, não vou mais. Não, nós temos que ser fiéis a este Jesus que não negou nem sua vida para nos salvar. Fez tudo por nós, meus irmãos queridos. Ele suportou a vergonha. Estava lá sua mãe, estava lá seu discípulo, João, estavam lá outras pessoas, outras mulheres que o seguiam. Estava a população de Jerusalém, aquelas pessoas que 5 dias antes haviam aclamado o rei, né? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que era alegria em Jerusalém. Agora eles estavam olhando e deviam estar pensando: olha, a gente pensou que ia ser rei de Israel, mas é um criminoso, ó. Por isso que está na cruz, senão Deus teria dirado. Tem uma hora que ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Os homens entendem que ele estava chamando Elias. E dizem assim os homens, naquela ignorância maluca daqueles religiosos, eles dizem: quem sabe Elias vem salvar ele? Vamos ver, né? Tipo zombando, sabe? Zombando. Irmãos, você já sofreu alguma zombaria tão alta como essa? Eu acho que nenhum de nós. Então por que desistimos? Não podemos desistir, queridos irmãos. Não podemos. Jesus suportou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 está escrito: Deus tornou pecado por nós. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Então todo o pecado estava sobre Jesus. Então a vergonha que Jesus suportava na cruz não era só dos homens, mas do próprio Pai, porque agora ele carregava sobre si o pecado de todos nós. Agora Jesus era também um ladrão, agora Jesus era também um assassino, agora Jesus era também um mentiroso. Não é que ele era, não é que ele praticou essas coisas, claro que não, mas ele estava carregando os pecados. Toda palavra violenta que eu já pronunciei na minha vida, Jesus carregou sobre ele.
A culpa que era minha estava nele, diante do Pai. Por isso que ele diz, Lama sabachthani. Lama é por quê? Em hebraico. Por que me desamparastes? Lama sabachthani. Naquela hora o Pai virou o rosto. Naquela hora era só Jesus. E ele suportou. Eu quero mostrar para os irmãos que o que Jesus suportou por nós foi demais, irmãos. Isso precisa produzir em nós maior temor quanto às coisas de Deus. Maior temor, sabe? O temor é o princípio da sabedoria. Nós temos que ter temor. Precisamos temer a Deus. Deus não é um velhinho de barba branca que se veste de vermelho, como pensam os natalinos. Deus não é aquele homem que está perdido e faz algumas coisas que é muito que a gente ajude ele. Deus é um soberano e supremo, cheio de amor, misericordioso, nos conhece no mais íntimo do nosso ser e nos ama no mais íntimo do nosso ser. E Ele nos quer perto dEle. Deus quer você junto dEle. Então, puxa, por que não suportar? Né? Nós estamos chegando no encerramento, eu quero dizer para você, eu e você passamos por essas lutas, já fomos ofendidos, alguém já disse, você não é crente? E aí? Vamos ver o que o crente vai falar, vamos ver o que o crentinho vai falar. Esses dias mesmo na nossa reunião, o pessoal, mas você não vai beber? Ele sempre me propõe alguns causos, né, que nem são difíceis. Esses dias falaram assim, viu, se um dia você estiver diante de uma negociação muito importante e o seu cliente quiser brindar, o que você vai fazer? Eu disse, vou pedir uma água. Ora, não é? Eu não vou desistir. O sangue de Jesus tem poder, eu clamo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, me fortalece. Mas muitas vezes a gente desiste. Muitas vezes a gente desiste. Eu já desisti várias vezes também. Já desisti algumas vezes. Senhor, me perdoa, eu vou orar menos hoje, estou muito cansado, vou dormir, me perdoa, Jesus. Aí já deita lá e... Desistimos. Glória a Deus que o Senhor perdoa mesmo, tem misericórdia, mas nós não podemos desistir, irmãos, nossa vida não pode ser assim. Ele perdoa, mas tem consequências, sabia? As consequências não é que Ele quer. Mas, por exemplo, quando eu não oro, eu fico vulnerável. O inimigo pode me atacar. Não me tocar, porque eu não pequei, mas ele pode me tentar e eu vou estar despreparado, porque não orei. E como estou despreparado porque não orei, a chance de eu cair na tentação é grande. E aí terei pecado. E se pequei, aí a coisa fica feia. Não é? Vocês estão entendendo o processo? É igual a gente não pode ficar sem comer. A gente precisa se alimentar, a gente precisa orar, a gente precisa estar na presença do Senhor. Então, por que Jesus não desistiu? E nós desistimos, e eu quero dizer para você algo que eu vejo aqui na palavra de Deus. Talvez esse seja o ponto mais importante que eu quero que grave na sua mente. Por que Jesus não desistiu? Veja Hebreus 12, versículo 2. Hebreus 12, versículo 2, e a última coisa que nós vamos falar e vamos encerrar. Vou ler 2 textos e encerrar daí. Hebreus 12, versículo 2. Olha só. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, quer dizer Jesus, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Alguém diria, por que Jesus suportou a cruz, pastor? Pela alegria que lhe fora proposta. Ele tinha um alvo, havia um foco, havia um motivo para ele fazer aquilo e suportar tudo aquilo. Aqui o autor aos Hebreus descreve como a alegria que lhe fora proposta. Qual era a alegria? O que foi proposto para Jesus? A salvação nossa. Sabe? O prêmio de nós morarmos com Ele, de nós sermos seu povo, de nós sermos seus irmãos, filhos de Deus, de nós estarmos com Ele. Essa era a alegria que lhe fora proposta. A proposta do Pai é essa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Aí está a proposta. E essa proposta trouxe alegria. Veja, a alegria que lhe fora proposta.
Jesus se alegrou com o fato de que nos salvaria, de que nos levaria ao céu, de que abriria a porta. Ele se alegrou com a missão. Irmãos, e aí a gente olha para isso, eu olho para isso, e falo, Jesus se alegrou com a missão de nos salvar, a gente não fez nada de bem para Jesus. Por que Ele se alegrou em nos salvar? Tem centenas, milhares de pessoas à nossa volta, que precisam de salvação, e Deus nos incumbiu de salvá-las. E aí, é uma alegria, esse é o foco, irmãos. Se temos uma motivação, se temos um motivo que nos leve a suportar, suportaremos como Jesus. Os primeiros cristãos suportaram. Eles amavam Jesus e foi-lhes proposta a mesma missão. Vocês vão ao mundo todo pregar o meu evangelho. E eles saíram. Logo que saíram, começou a perseguição. Primeiro em Jerusalém, perseguição dos religiosos, dos judeus. Daí, eles se dispersaram, foram para Antioquia, foram para os países da Ásia, da Europa, e começaram a pregar o evangelho, começaram a ministrar a palavra, e aí veio a perseguição romana. Se levantaram os imperadores e mataram vidas, famílias, e eles continuaram pregando. Faziam filas no Coliseu para entrar no Coliseu para morrer, e perguntavam, vocês negam a fé? Não. Que negar a fé? Negar Jesus, Ele suportou até a cruz, e eu não vou suportar. Eu vou suportar, e Ele foi, e eles suportaram. Por isso que o Evangelho chegou até nós, irmãos, porque vidas suportaram a luta, e com isso triunfaram. Aí, nós falamos da corrida que nos é proposta, nós falamos da resistência que é necessária, e finalmente nós temos que falar da recompensa. Há um prêmio, nós vamos morar no céu. Ao vencedor lhe darei que se assente comigo no trono. Ao vencedor, sabe, irmãos? Mas nós temos que correr. O apóstolo Paulo chegou até a dizer, olha, numa corrida só um ganha. Corram como quem corre para ganhar. Na vida eterna não é só um, mas há sim pessoas que não vão ganhar, porque vão desistir. Há um prêmio para os corredores que vão até o fim, né? Há um prêmio. Se não abra, por favor, vamos ler esse texto para encerrar. Não vou ler os outros, esse é o mais importante. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21. Você achou? Eu vou ler esse texto, vamos orar encerrando. Vamos orar por você e depois orar encerrando. Apocalipse 21, último livro da Bíblia. Posso ler? Olha, então vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ele será meu filho. Queridos, amados irmãos, feche os seus olhos. Corramos
Glória a Jesus. Corramos. Corramos a corrida, queridos irmãos e irmãs, todos vocês. Nesta noite o Espírito Santo está nos chamando. Eu me lembro, quando ouvi a voz do Senhor, não voz como de ser humano, mas eu sentia no meu interior que o Senhor me chamava dizendo: venha, venha, vamos correr, venha, eu te capacito, eu te preparo. Queridos irmãos, vamos correr. Vamos correr. Há uma corrida, uma carreira que lhe é proposta, a vida cristã. A vida na presença do Senhor e em obediência à sua palavra. Eu lhe digo, irmãos, não é difícil. Não é sofrimento, é alegria. A alegria que nos é proposta. É alegria. 14 anos depois que o Senhor renovou minha vida. 14 anos se passaram. E eu só tenho a agradecer ao meu Deus. Eu quero correr mais. Eu quero me quebrantar mais. Eu quero que o Senhor me transforme mais. Eu quero que o Senhor venha me encher com o Espírito Santo. Ainda mais. Eu quero mais de Deus. Eu quero prosseguir, como o apóstolo Paulo dizia: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, breve Jesus voltará, muito breve, bem mais perto do que a gente imagina. Não é tempo de dormirmos, nós estamos já na reta final. É hora de acelerar, é hora de correr. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero parafrasear esta expressão de Jesus Cristo. E quero dizer para você, no mundo, sem Jesus, a pessoa está perdida. O mundo está em guerra, fadado à destruição, destinado ao fim, ao fogo. As aflições que temos que enfrentar neste mundo com Jesus não são nada. São leves e passageiras, como Paulo escreve. São leves e passageiras. Se o joelho tem que doer, deixa ele doer enquanto oramos. Se vai faltar algumas horinhas de sono, nós vamos ter muitas horas para descansar nos braços do Senhor no céu. Vamos lutar contra a nossa carne, meus queridos irmãos. Como o pastor Salvador pregou recentemente para nós, vamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Sabe, irmãos, alguém diria: vale a pena. Eu prefiro mudar essa expressão. Não é uma pena, é uma satisfação poder servir o meu Senhor. E se tiver que padecer como o meu Senhor, é também uma alegria, porque Ele me achou digno disso. Não é o servo maior que seu Senhor. Se insultaram, se chamaram de Belzebu ao Salvador, a Jesus Cristo, então muito pior será comigo e conosco. Não é pena nenhuma, é uma satisfação podermos servir o nosso Senhor e sermos achados dignos de padecermos como Ele padeceu. Vivamos uma vida na presença do Senhor, corramos, como o escritor aos Hebreus escreveu, 12:1. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nunca desista, meu irmão. Nunca desista de Jesus, porque Ele nunca desiste de você. Se isso não for motivo mais do que suficiente para você, Ele nunca desiste de você. Ele suportou até a cruz.
Então não desista dele. Não desista de ser fiel ao Senhor Jesus. Ele nunca desistiu de nós. Vamos nos colocar em pé, por favor. Toda a igreja, nós vamos orar. Com seus olhos fechados. Aleluia, Jesus. Eu quero fazer uma oração especial por você nessa noite. Você que quer se inscrever na corrida. Se inscrever. Eu quero convidar você para colocar a mão sobre o seu coração aí, no lugar que você está. Coloque a mão aí no seu coração. Você que quer se inscrever na corrida, que nunca se inscreveu. Eu não sabia que era uma corrida, pastor. Então, você que quer se inscrever na vida cristã, eu quero viver a vida cristã como Jesus quer que eu viva. Põe a mão no seu coração. Se você quer renovar, talvez a gente, como eu já estive assim, a gente, passou por um momento de desânimo e acabou desistindo, e você quer voltar, a sua inscrição está lá, você quer falar: Jesus, ativa a minha inscrição aí. Põe a mão no coração também, que eu também quero orar por você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas que nos assistirem pela internet, eu também quero orar por vocês. Se vocês também querem se inscrever na corrida, na vida cristã, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, é isso que é se inscrever na corrida. Aí no seu lar, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Vamos orar todos, irmãos que colocaram suas mãos no coração, vamos orar juntos, dizendo assim: Senhor Jesus, meu querido Salvador, meu amado Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa pelas minhas justificativas em não orar, me perdoa, Jesus, por andar meio fraco, quando eu posso ser muito forte, porque o Senhor está aqui para me fortalecer. Perdoa as minhas murmurações, perdoa a minha desistência, perdoa o meu pecado. Eu quero me livrar de tudo aquilo que me atrapalha, que me impede de correr esta corrida. Me livrar do meu orgulho, me livrar do pecado, principalmente me livrar do pecado. Eu quero me livrar das minhas murmurações, das minhas justificativas, quando eu digo: eu não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, eu sou fraco, Senhor. Tudo isso são mentiras. Na verdade, eu consigo em Jesus, porque Jesus me fortalece. Eu preciso decidir, e nesta noite, eu escolho Jesus, eu decido por Jesus, eu quero correr a que me é proposta. Ponho abaixo o meu orgulho, ponho abaixo as minhas murmurações, fraquezas, reclamações, ponho tudo abaixo, ponho abaixo o conforto que sempre desejo. Eu quero Jesus, eu quero correr a corrida que me é proposta. Em nome de Jesus, me perdoa, Pai, e em nome de Jesus, me fortalece, renova a minha inscrição. Eu me inscrevo para a corrida, e eu vou permanecer perseverante até o fim,
ao que perseverar até o fim, o Senhor prometeu a coroa da vida, o prêmio da vida eterna. E eu não vou desistir, eu vou perseverar até o fim, até o dia em que o Senhor me chamar para subir aos céus. Até lá, eu vou perseverar, em nome de Jesus. Eu decido te obedecer, Jesus. Me ajuda, Pai, me fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Nós vamos encerrar. Me perdoem agora que eu vi que o horário passou bastante. Mas, irmãos, não desista. Estejam firmados em Jesus. Lembre-se, estamos firmados em Jesus. Vivamos uma vida de obediência a Ele. Senhor Deus poderoso, concede à Tua igreja, os Teus filhos, os nossos queridos irmãos, a todos nós, Jesus, o Teu perdão, o Teu fortalecimento. Oh Senhor, nós queremos que o Senhor se alegre em nós, que o Senhor sinta alegria através da nossa atitude. Mas nós temos sido tão falhos, não queremos desistir e não vamos desistir, vamos perseverar. O Senhor não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos, mas nós não desistiremos mais. Nos fortalece, dá-nos uma semana abençoada, dirigida pelo Teu Espírito Santo, fortalecida na Tua presença, uma semana de obediência, em nome de Jesus. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, toca nos corações sensíveis à Tua voz, para que coloquem seus nomes no relógio. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, até o dia 1º de maio, nós estabelecemos este compromisso com o Senhor, esse relógio vai girar, em nome de Jesus. Abençoa os nossos queridos irmãos, nos fortalece, dá-nos a Tua bênção e a Tua vitória. Assim nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos para a Tua honra e glória. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje, permaneça para sempre. Amém.